A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Irmãos, noite maravilhosa, né? Qual estamos na presença de Deus. Só é maravilhosa, irmãos, porque nós sabemos na presença de quem estamos, na mão do Senhor nesta noite, né? Que nós venhamos estar de coração aberto para cultuar ao Senhor, para trazer nosso culto de adoração ao Senhor nesta noite, né? Os irmãos vão estar louvando, logo após a turminha da fé já se prepara para estar louvando, logo após o exército de Deus também, e os guerreiros se preparam para estar louvando esta noite. Os grupos todos, irmãos, se preparam para estar louvando esta noite, para nós ganharmos tempo. Vamos louvar com o hino 396. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande amor de Deus enche a terra, enche o céu. Amor que abrange a todo mundo, atinge a mim. Fez um sacrifício infinito, um valor imenso e inaudito, dando-nos o Filho seu bendito. Calculai o amor de Deus. Grande amor de Deus enche a terra, enche o céu. Amor que abrange a todo mundo, atinge a mim. Grande foi, grande o meu pecado, triste e perigoso o meu estado, mas o amor que nunca foi sondado salvou o amor de Deus. Grande amor de Deus enche a terra, enche o céu. Amor que abrange a todo mundo, atinge a mim. Foi quem perdoou os pecadores, logo os atendeu de malfeitores. Quem sarou os pobres
Aleluia. Grande amor, né, irmãos? Um amor imenso, o qual nós não podemos, né, de forma alguma pagar. Mas já foi pago lá naquela cruz do Calvário, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nesta noite, quero justificar o nosso pastor, Tassi, o evangelista Flávio, que estão em reunião atrás ali, resolvendo o assunto da obra do Senhor. E gostaria de convidar você, que é necessitado de um milagre da parte do Senhor, nesta noite. O Senhor se faz presente em nosso meio. E por isso, onde o Senhor está, Ele faz milagre, Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o teu Espírito Santo. E se você necessita de algo da parte do Senhor, vou dar um passo de fé nesta noite. O nosso pastor Natanael Vaz vai estar orando nesta noite. E também vai estar apresentando o nosso presbítero Josia, que está ali no Brasil. Ele está internado, irmãos, e até onde chegou até mim está com pneumonia. Então, já está com câncer, né? E mais algo, né, para delimitar a saúde dele. Então, vamos estar entregando a vida dele nesta noite nas mãos do Senhor, mais uma vez, né? Que o Senhor possa entrar com providência, assim como tem entrado, irmãos. Eu creio que ele está de pé, mesmo diante do diagnóstico dos médicos. Se ele está de pé até hoje, porque é o Senhor que tem sustentado a vida dele também, né? O pastor Natanael vai estar orando. Você que deseja de algo da parte do Senhor, dá um passo de fé nessa noite, porque quem faz é o Senhor, não é o homem, irmãos. Graças a Deus. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos para cá e vamos orar. Pai, neste momento eu quero clamar ao Senhor, meu Pai, em favor da vida de cada irmão, de cada irmã, meu Pai, que deram um passo de fé nessa noite, ó Pai, crendo no milagre, crendo, ó Pai, na vitória. Pai, em nome do Senhor Jesus, arranca aqui agora, meu Pai, toda enfermidade, ó Pai querido, que está alojada, ó Pai, no corpo, papai, dessa pessoa. Arranca neste momento, com raiz em tudo, meu Pai. Eu não aceito, ó Pai, a tua filha, eu não aceito o teu filho nessa noite, ó Pai, com essa enfermidade. Portanto, vai curando aqui agora, meu Pai, e dando vitória também, meu Pai. Está ali no Brasil o presbítero Josias, meu Pai querido, que está com aquela enfermidade. Pai, visita o teu filho ali agora, meu Pai. Arranca aquela enfermidade com raiz em tudo e joga por terra. Também o pai, ó Pai querido, a irmã, papai Simone, a esposa do pastor Roceni, o irmão João, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, entra nesta noite, meu Pai, com a tua providência e arranca, meu Pai, a enfermidade, ó Pai, que está na vida para o teu filho, e dá vitória nesta noite. Assim nós oramos ao Senhor e já somos gratos por tudo. Amém. Turminha da fé estará louvando nesta noite. Logo após os guerreiros e os estará louvando também. A paz, Senhor, irmãos. Fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça amador. Pois em pé,
Aleluia. Logo após, vamos estar ouvindo, logo após o Exército de Deus e os Guerreiros da Fé, vamos estar ouvindo os vencedores também, irmãos. Aleluia. Os vencedores estão com a oportunidade para estar louvando esta noite. E logo após a irmã Micaele Ribeiro vai estar louvando ao Senhor também. E o presbítero Márcio vai estar orando para os dizimistas e ofertantes nesta noite.
Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Primeiramente, tem alguém que nos visita essa noite? Tem? Não, né? Vamos nos colocar de pé. Então, nós vamos estar ofertando e dizimando na casa do Senhor. Vamos orar ao Senhor, né? Aguardando os irmãos pudessem colocar de pé, em reverência. E logo após a irmã Micaela vai estar louvando ao Senhor. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor já fez, meu Pai, no decorrer desse dia, Senhor. Oportunidade que estamos aqui, neste momento, Senhor Jesus, para te adorar e te louvar com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Continua, Senhor Jesus, abençoando, meu Pai, a cada um. Abrindo, Senhor Jesus, os celeiros, as portas, Senhor Jesus, abençoando o celeiro de cada um dos teus filhos, e que nós venhamos entender o real propósito, meu Pai, de estar retornando a Ti, meu Pai, o que é Teu, Senhor. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Logo após a irmã Micaela, o coral também está com a oportunidade para estar louvando esta noite. A paz sempre, os irmãos.
Aleluia. O coral está com oportunidade para estar louvando ao Senhor. Logo após o coral, o irmão Kevin com a palavra nesta noite para nosso coração. A minha alma andava longe dos caminhos de Deus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim,
sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o irmão Kevin. E logo após o círculo de oração, está com a oportunidade também. Paz do Senhor, igreja. Começamos aqui com o nosso irmão Marcos, lendo sobre a tentação de Jesus. Como Cristo ficou firme nas convicções deles, né? Jesus foi tentado 40 noites e 40 dias. Um paralelo bem interessante na Bíblia. Pois tem um outro povo que também foi tentado 40 anos, né? Mas, em vez de ficar firme como Jesus, a maioria das vezes abalou na fé deles. O livro escrito por Moisés, chamado Êxodo, capítulo 16. Deus manda o maná. Versículo 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão? Versículo 11. Versículo 12, Deus manda carne. Versículo 11, e o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 34. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entrarem em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Um paralelo bem interessante que temos na Bíblia. Jesus, que foi tentado pelo próprio diabo. E como Jesus, nós seremos tentados também. Mas as maiorias das vezes, o diabo nem está perto. E eu já estou abalando na minha fé. A maioria das vezes, nem é o diabo. Eu estou me convencendo para abandonar a fé e entregar, me dar os meus desejos. Lemos aqui sobre o povo hebraico. O povo que Deus tirou do Egito, reclamando e murmurando contra Deus, falando: pois, Moisés,
Tu nos tirastes do Egito para morrer aqui? Murmurando contra Moisés e Deus, o mesmo Deus que partiu o mar vermelho, que guiava eles de dia numa coluna de fogo. Eles murmuravam. O diabo nem estava no deserto. Os próprios homens dando a oportunidade para esses pensamentos, a carne deles, para ganhar, para murmurar. E nós estamos fazendo os mesmos erros, caindo nos mesmos pecados. Lemos aqui que Jesus foi tentado pelo diabo, mas cada vez ele rebocava, falava, a palavra de Deus é maior. Mas o povo hebreu, em vez de retirar, buscar a presença de Deus, entrar na palavra, na lei de Deus, eles iram não para falar com Moisés, buscar sabedoria, mas ira para murmurar, falar maldizer o Senhor, o Santo Deus. E tem uma linha, o tempo chegará em que Deus cansará. Lemos em Êxodo capítulo 32, o próprio Deus fala com Moisés: este povo eu vou deixar por lado. As murmurações deles está trazendo uma ira divina sobre eles. Me deixa, Moisés, me deixa que eu crie uma nova nação para ti. Eu creio que sabemos o que lemos em Êxodo capítulo 32, né? O bezerro de ouro, que os próprios israelitas que receberam maná do céu, carne do céu, criam um bezerro de ouro e adoram, falando: esse é o Deus que nos tirou do Egito. Esse é o Deus que nos libertou da escravidão. Esse Deus de ouro, esse bezerro. E o que Deus fala? Moisés, este povo que tu tiraste do Egito, eles tinham abandonado Deus. E Deus tem compromisso com o povo que abandona Ele? Mas lemos aqui, murmuravam, mas Deus mandava maná. Murmuravam, mas Deus abriu o mar vermelho, dava água no deserto, dava pombinhas gordinhas para comer, a carne do céu. Mas a paciência de Deus, ainda sendo Deus, não é infinito. Mas irmão Kevin, Jesus morreu por mim. A graça, amém, a graça é abundante. Mas o dia chegará em que a porta da graça vai fechar. Mas Kevin, Jesus, Deus, é misericordioso para mim. Amém. Mas Ele é santo também. Pecado não pode continuar na presença dEle. Você pensa, você acha que Deus deixará o pecado continuar para a eternidade? O dia chegará em que este mundo será santificado com fogo. E se eu não tenho cuidado, eu queimarei neste fogo. Eu vou queimar neste fogo. Mas pela graça de Deus, hoje eu tenho a oportunidade de me purificar primeiro, para me encher de um fogo santo, para que como Jesus eu possa ser firme adiante as tribulações, adiante as tentações. Mas irmão Kevin, como eu posso me santificar? Lemos em Oséias capítulo 2. Se vocês não conhecem o profeta Oséias, tem que ler um pouquinho, tá bom? O profeta Oséias, podemos ler que Deus manda uma palavra a Oséias, falando com ele: casa com a prostituta.
para que tu possas pregar ao meu povo. Eu sou fiel, mas tu tens me abandonado. Tu tens se prostituído diante da minha face. Mas o que lemos em Oséias capítulo 2? O dia chegará, isso é Deus falando através do profeta Oséias, em que eu tomarei o meu povo, levarei ao deserto, e eles me reconhecerão de novo. Eles serão mudados e transformados. Eles serão purificados deste pecado. A voz, como com Jesus, a voz do Espírito Santo nos chama, vai, o deserto está me chamando. Como Oséias, como lemos em Oséias capítulo 2, o deserto me purificará, o deserto me transformará, como Jesus fez. Vamos ao deserto, e nós mudaremos de vida, pois nós não podemos continuar nesta vida, esta vida que voltamos a Deus, mas caímos no pecado, esta vida em que murmuramos contra Deus, em que caímos continuamente em tentações, pois Deus fala, o dia chegará em que eu purificarei esta terra. Mas por agora, se purifica, para que tu possas entrar nesta terra. O que lemos? Eles comeram maná, até que chegaram à terra prometida. Deus está oferecendo maná a nós hoje. Palavra santa, purificadora. Não para que podemos, para a eternidade, ser sustentado por esta maná, mas para que no dia em que chegamos na terra prometida, em vez de um maná que caiu do céu, podemos comer um maná no céu, o pão da vida que está no céu, que podemos participar da santa glória de Deus, que está nos esperando. Eu agradeço à igreja por esta oportunidade e amém. Grupo Shekinah está com oportunidade. Mas eu sei que dentro da igreja existe mais
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, igreja. Louvado seja Deus. O Senhor tem falado conosco de muitas formas nesta noite. E Ele quer permanecer falando. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor esteja usando o seu filho, porque nas mãos dele ele já se encontra. Que ele seja usado como um canal de bênção para que venha transmitir aos nossos corações aquilo que o Senhor quer que saibamos nesta noite. O nosso pastor João vai estar trazendo a palavra. Vamos pedir ao Pai para que faça o querer dele na vida do seu filho. Excelentíssimo e eterno Deus, maravilhoso, em nome do seu filho amado Jesus, nós sabemos, Pai, que o seu filho, o pastor João, já está em tuas mãos e que se encontra também em sua presença, Pai. Neste momento, Senhor, a sua palavra tem nos ensinado que o clamor de um justo, ele pode muito em seus efeitos. E estamos clamando, Pai querido, ao Senhor neste momento, para que use o Senhor de bondade, de benevolência para com o seu filho, usando, Senhor, o seu filho como nunca usaste, Pai, como instrumento nas mãos do Senhor, que venha transmitir, Senhor, o alimento a qual a tua igreja está necessitando, através da sua palavra, seja com o seu filho, Pai. Para a glória do seu filho amado Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Peace be with you all. Graças a Deus, irmãos. Estamos aí felizes na presença do Senhor, com mais uma oportunidade de estarmos na casa do Pai, para pronunciar aquilo que Ele tem, para assim, nós que precisamos, eu não sei, vou dizer talvez todos os irmãos, mas eu preciso de ouvir do Senhor sempre. We're happy to be in the house of the Lord because we all need to hear the voice of the Lord. E às vezes é como às vezes a gente sente falta de um ente, de um pai, de uma mãe, de um irmão talvez, uma conversa que a gente cresceu junto ali, de repente a gente sente aquela falta. O pai também, eu sinto a falta da comunicação com o pai. E quando ele deixa em silêncio, esse momento é triste na vida do ser humano. And it's like when we miss a family member, like we miss a brother or a sister or a father, we also should have this feeling of wanting to hear the voice of the Lord. Mas não quer dizer que ele não nos abandonou, irmãos. Às vezes o silêncio é para tratar alguma coisa que precisa. A gente pode observar as crianças, até a gente mesmo, já pratiquei isso algumas vezes, de você ficar chateado com alguém e o que você faz? Você entra em silêncio com aquela pessoa. Você não fala, não conversa por um período, até que aquela pessoa entenda que ele errou com você e venha chegar até os seus pés ali conversar para se entender o que precisa melhorar. And so often the Lord is silent not because He is not near us, but because He's letting us think about what we've done and how we've gotten far from Him. Mas fica aí na presença do Senhor, que o Senhor venha falar profundamente no coração de cada um de vós, através dessa pequena palavra que eu deixo para os irmãos. Vamos ficar de pé, abramos nossa Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Let's open our Bibles to the book of Malachi 3:18. Se os irmãos estiverem um pouco na dúvida, pouco anterior ao Novo Testamento, vocês encontrarão aí, voltando uns livros, encontrarão Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Na Bíblia Pentecostal é a página 1374. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Deus de poder e glória. Amém, os irmãos encontraram? Digo amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu lerei uma vez, depois toda a igreja repete comigo apenas o versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malachi 3:18. Then once more you shall see the difference between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve Him.
Irmãos, se nós formos decorrer o texto aqui, voltando aí um pouquinho, nós vamos perceber que houve uma conversa entre o povo e ali Malaquias passando a notícia para aquele povo, porque eles estavam dizendo que é inútil servir a Deus. E ali Malaquias chamou a atenção deste povo, dizendo no versículo 18, os irmãos, vou decorrer o capítulo 3, vai falar até de dízimos e oferta, não é o texto que eu vou ler aqui para os irmãos e nem vou focar nisso, mas só a parte que eu estou mais interessado, que é a diferença entre o que serve e que não serve a Deus. E ali Malaquias focado, passando aquela notícia para aquele povo, que no versículo 14 nós podemos observar, que diz assim, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O versículo 15, ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade e se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. And so we see that God is talking to the prophet Malachi in the context of this verse, and that in this context, the people of God has said that it's not worth it to be good. It's not worth it to follow the Lord, because those who do what is evil will be happier. They have a better time if they don't listen to the Lord. And the Lord gives his answer. E aí nós podemos observar, irmãos, não diferente do tempo de Malaquias, como também nos dias presentes, nós podemos observar pessoas questionando, não compensa servir a Deus, olha o fulano, olha a situação do Beltrano, olha a situação do Ciclano, olha como que ele é e eu aqui nessa situação. Não foi diferente nos dias presentes como nos dias passados, a questão entre a diferença de um com o outro, o que servia e o que não servia. Só que me chamou muita atenção, irmãos, que Malaquias disse aqui no versículo 18 que eu disse, outra vez, sabe o que eu pude perceber? Os irmãos estão de pé, perdão? Me perdoa, eu nem percebi que os irmãos estão de pé, eu passou acenando lá, agora que eu fui entender por quê. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Esse texto que eu li aqui para os irmãos, quando ele falou outra vez, me chamou muita atenção, irmãos, porque pude perceber que houve uma primeira vez. Essa não era a primeira vez, era uma secundária ou talvez uma terceira vez que foi chamada a atenção deste povo, porque aquele povo estava precisando ser relatado de novo o que eles haviam esquecido anterior, porque já tinha sido falado para eles a diferença de um para o outro. And we can see that God begins by giving his answer, saying that they will once more see the difference. That means that they had already seen it, that they had not noticed, that they needed to be reminded of this. Isso também relata para os dias presentes, irmãos. Quantas vezes nós podemos ver e ouvir as exortações dos mesmos parâmetros, nas mesmas diretrizes, nos mesmos lugares, e está sendo relatado sempre as mesmas coisas, e parece que a gente tem um poder de esquecimento de fração de minutos, porque o que se fala se esquece muito rápido, e ali aquela lembrança tem que ser lembrada novamente daquele fato que foi falado para aquele povo entender que tem a diferença entre o que serve e o que não serve. And God makes it clear that it isn't just the people of that day, but it's us today. We often forget the lessons of the Lord, and we need to be reminded. We need to remember them always. Talvez no monetário nós não vamos diferenciar o que serve e o que não serve. Talvez no espiritual nós podemos perceber o que serve e o que não serve, porque a palavra de Deus até nos relata que aquele que é espiritual entende o que é espiritual. Então nós podemos até diferenciar talvez ali, mas no material você talvez não consiga fazer a diferença do que serve e o que não serve, olhando o básico sem entender o profundo, a vida daquela pessoa. And so maybe we can't understand spiritual things because the Bible tells us that only those who are spiritual understand spiritual things, but we are called to make a difference here between what is before our eyes. Só que a palavra de Deus nos chama atenção, outra vez vereis, irmãos. Isso quer dizer para nós, irmãos, que além de ter essa diferença, temos que ser lembrados que ela existe. Nós não podemos esquecer dessa diferença.
tem essa diferença e ela não deve ser esquecida. Ah, qual é essa diferença do que serve e que não serve? The Lord makes it clear that there is a difference that is in front of our eyes. There is a difference and we cannot forget it. E eu chamo a atenção aqui para alguns personagens que me chamou a atenção nesse sentido. Por exemplo, Jezabel. Jezabel, irmãos, era uma mulher que veio a se casar com Acabe, e quando Acabe escolheu ela para casar, ela não era uma mulher da descendência judaica, ela era uma mulher já com a descendência já de raízes inimigas do povo de Israel. And we can go through some of the examples that the Lord gives us in the Bible. I think of the woman Jezebel, who marries into the royal family of Israel, who was from an enemy people. Veja aqui no capítulo 1, de 1 Reis, capítulo 16, perdão, o versículo 30. E fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 31. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. We can read in 1 Kings 16 that Ahab, when he became king of Israel, he not only did the worst of the worst that his father had done, but that he married Jezebel and went to worship false idols with her. Jezabel era uma adoradora de Baal e, ao casar com a Jezabel Acabe, ele, além de adotar os deuses que tinha de Jezabel, ele ainda no versículo 32, e levantou um altar a Baal na casa, 32, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor. We read that Ahab did many things, building temples to false idols, doing things that would provoke the anger of the Lord. Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que fora antes dele. Acabe pronunciou uma revolta 100% contra Deus. Ele se declarou: não mais adoro a esse Deus verdadeiro, não mais adoro os deuses dos meus pais, não mais adoro os deuses que foram adorados antecedente a mim. Agora para frente, além de casar com a mulher que não é descendência judaica, que era contra a lei, não era normal isso acontecer, todas as pessoas judaicas tinham que casar com as descendências do judaísmo, não era bíblico dizer que não poderia casar com outra descendência a não ser israelense ou judaense, vamos dizer assim. And so King Ahab does many things, from sinning against the Lord, to marrying Jezebel, who was not of the people of the Lord, to building false idols, to rejecting the worship of God, to become one of the worst kings, the worst king that had ever come before. Ao atribuir esse casamento, trouxe uma derrota tremenda para Israel. Acabou a vida daquele povo que antes adorava um Deus verdadeiro, passou agora a ser forçado a adorar Deus Baal, através de uma simples mulher que adentrou na casa de Israel. Because of these choices of King Ahab, because of him bringing Jezebel into his house, into the kingdom of Israel went into full rebellion against the Lord, and the consequences were disastrous. Abra parênteses aqui em questão disso aí, irmãos. Cuidado com as suas escolhas. De repente, a sua escolha aos teus olhos é bonito, aos teus olhos é bom, aos teus olhos é agradável, mas cuidado com o futuro daquela escolha, porque o presente talvez é até maravilhoso, mas o futuro pode ser grande derrota. The Lord shows us that there is a great importance in our decisions, that there is a big difference in following Him and rejecting Him, that although rejecting Him right now might seem fun, but in the end it will bring disaster. Jezabel, vaidosa, perseguidora, mulher que perseguiu o povo de Israel, perseguiu Elias, foi contra Elias 100%, porque ele pregava a verdade, e após Elias ter matado aqueles 450 profetas de Azera e Baal, e ali ela começou a perseguição ferrenha contra Elias, porque ela não queria aceitar a derrota dos seus devotos, e queria fazer com que o povo de Israel aderisse aos seus deuses, e não aderisse a Deus verdadeiro.
Jezebel began to not just put false idols into Israel, but she began to kill the prophets and the priests of the Lord, running after and trying to take also the prophet Elijah. Essa Jezabel, irmãos, nos dias presentes nós a conhecemos como relato da Bíblia, com uma mulher prostituta, uma mulher vaidosa, uma mulher que é lembrada como a pior da mulher nascida. É uma mulher que hoje em dia se fala da pior classe de mulheres, dá exemplo como Jezabel. Você não vê bons exemplos saindo de Jezabel, você só vê coisa ruim saindo de Jezabel. And we see that the Bible makes it clear that Jezebel is the worst of all the women, that she made not just herself into a prostitute, but all the people of God prostitute against the Lord. Mas na contramão de Jezabel nós nasceu uma mulher chamada Ana. Ana já era uma mulher adoradora, verdadeira, adorava o Deus verdadeiro. Ela estava presente no templo, ela não destruiu o templo, não procurou perseguir a ninguém. Ela estava na sua posição de adoradora, estava na posição de dependente do Senhor, estava na posição de procurando receber dádivas de Deus. And on the other hand, we see another example, an example of Hannah, who was not rebelling against the Lord, but serving the Lord in all humility. Na desgraça que houve na vida de Jezabel, na vida de Ana foi bênção. Foi mãe de um homem chamado Samuel, sacerdote, juiz e profeta em Israel. If Jezebel brought disaster and death to herself and all those around her, Hannah brought blessings in life to all those around her. E nós temos também uma pessoa chamada Saul. Saul, irmãos, foi uma pessoa que foi escolhido, desejado, não escolhido, perdão, foi desejado pelo povo para ser rei naquele lugar, onde todas as outras nações ao derredor de Israel tinham seus reis, menos dentro de Israel. E esse desejo do povo de querer um rei, surgiu o nome de Saul, e Deus ali indicou a Saul como ser o rei de Israel. I'm reminded of the example of King Saul, who was desired by the people of Israel. They wanted a king, and so God chose Saul for them. Só que Saul era um homem forte, alto, bonito, era um homem de boa vista diante do povo, era guerreiro, era um homem que para diante do povo, era um homem perfeito, daquilo que eles queriam que ele fosse, que seria o rei deles. And Saul pleased the people because he was handsome, because he was strong, because he was a warrior, and that's what they wanted. Só que era um homem muito fracassado, irmãos. Quando surgiu ali esqueci o nome do gigante agora. O Golias, quando surgiu o gigante Golias, ele não quis enfrentar. O homem era guerreiro, o homem era alto, o homem era desejável, o homem era bonito, mas ele, na hora de afrontar Golias, ele pulou fora das suas responsabilidades. Ele não quis, ele era rei, ele que era para estar na frente, mas no entanto, ele ficou guardadinho na sua tenda, esqueceu de que tudo estava acontecendo, humilhando-se de rebaixar na posição de escondido. But we see that when the giant Goliath came to defy Israel and the God of Israel, that King Saul was hiding in his tent. He was not up to the task. Chegou a ponto de ter um coração odioso, um coração que odiava Davi, um coração que desejava matar Davi de todos os meios possíveis que ele estava assim na sua mão, a ponto de que ele mesmo próprio, endemoniado ali, Davi com a sua harpa ali cantando, expulsava aquele maligno da vida daquele homem, mesmo diante daquela dádiva recebida, daquele alívio, daquela pressão maligna, mesmo assim ele com ódio no coração queria matar Davi. King Saul does not trust in the Lord, and so he does not face the giant. King Saul does not trust the Lord, and so he hates David, and he tries to kill David as he's possessed by demons. E ele chegou no ponto de ser rejeitado por Deus. Irmãos, olha o homem que tinha tudo para dar certo. Foi escolhido, foi guiado ali por um período de tempo dentro das coisas certas, correndo tudo direitinho, mas chegou num ponto que ele desistiu e passou a ter uma vida errônea e chegou a uma vida de fracasso nos seus finais de vida. King Saul, although he was chosen by God, rejected God, and so God rejected him. E na contramão de Saul vem Davi, pequeno, franzino, não era bonito,
não era aparentemente bem visto como era Saul, assim era. Não era uma pessoa forte como Saul era. Não era uma pessoa talvez bem acolhida na sociedade. Ele sofria afronta dentro do próprio lar. Era uma pessoa massacrada pelos próprios irmãos, humilhado pela própria família. Mas mesmo assim, irmãos, o que estava dentro do coração de Davi era diferente do que estava no coração de Saul. Now, on the other hand, we see David, who was unlike Saul, not the strong, not the attractive type that all the people would trust in, but he was the one that God chose, and he trusted in the Lord. Mesmo diante da sua pequenez, ele ainda não deixava de adorar e respeitava e temia a Deus diante de tudo o que ele fosse fazer. Era um homem temente a Deus dos seus atos, e além de ter a posição de já ungido como rei, mas não requereu enquanto não lhe foi dado diante do povo ali aquela coroa como rei. Então, irmãos, Davi, mesmo diante de algumas situações que poderia revidar aquele ódio de Saul, mas ele não assim fez. We see that David, even though he was weak and small, he trusted in the Lord, and because of that, he overcame all the battles that were before him. E nós podemos lembrar de Davi como um homem segundo o coração de Deus. E temos também um outro homem, outro personagem, Salomão. Salomão, irmãos, foi um homem muito rico, muito sábio, um homem que começou da forma certa, buscou de Deus para direcionar aquele povo, um homem que estava nos pés do Senhor procurando por ajuda. And the Bible says that David was loved by God, and we can see another good example in Solomon. E aí nós vemos esse Salomão, este homem que iniciou certo, caminhou com Jesus, com Deus ali, coordenando aquele povo, mas as coisas começaram a subir ao seu coração, mudou o pensamento. Salomão já não era mais aquela pessoa humilde, já não era mais aquela pessoa temente a Deus, era uma pessoa agora que estava voltada para poder mostrar o que sabia, mostrar o que ele tinha. Ele estava super orgulhoso com aquilo que ele havia alcançado, com aquilo que ele tinha, que era uma sabedoria tremenda. Vinha povos de outros lugares para lhe conhecer, para entender aquela sabedoria extraordinária que estava em sua mente. And Solomon began good. He trusted in the Lord, and so the Lord made him the wisest of all, and he built a temple for the Lord, but then he began to forget the Lord. Só que tudo que inicia certo, irmãos, a pessoa não vigiando parte para o lado errado, as coisas começam a desandar. E Salomão não foi diferente. No capítulo 11 de 1 Reis, vemos lá: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabita, Amonitas, Edonitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. E estas se uniu a Salomão com amor. And we see that whenever we forget the Lord, we always end up in disaster. Solomon, we can read in 1 Kings 11, married many women who were of the enemies of Israel, of God, and they brought him to false worship. Todas essas nações citadas aqui, irmãos, os Edonitas, os Moabitas e outras mais que aqui foram relatadas, todas elas eram inimigas de Israel. E, no entanto, Salomão não observou nada disso e não preocupou com nada disso. O que ele estava no coração era ter mais mulheres para si e alcançar um patamar de melhor do que os outros que ali estavam perto dele, de alcançar um patamar maior do que os outros que ali estavam. But Solomon had forgotten the Lord, and so he rejected the commandments of the Lord, and he ran after these pleasures, and so he ended up far from the Lord. A maioria das vezes, quando menciona Salomão, nós lembramos ele como um homem de muitas mulheres. A gente muitas vezes nem lembra do que ele fez, nem lembra da sua sabedoria. No que vem na nossa mente automaticamente é aquelas 700 concubinas que ele tinha, aquele montoeira de mulheres que ele tinha, um homem que tinha mulheres para se viver talvez muito tempo
e nem conhecer algumas delas, talvez ele chegou a conhecer. And so often we remember Solomon not as the wise king, not as the king who built the temple, but as the king who had many, way too many wives. Só que também na contramão de Salomão vem Jó, também rico, só que diferente de Salomão. Ele era temente, ele era um homem que adorava a Deus e preocupava com a sua comunhão com Deus. Jó não estava preocupado com a sua riqueza, com o seu poder, com o seu egoísmo, com o seu orgulho. Ele estava preocupado, era com a comunhão que ele teria com Deus. And on the other hand, I see the example of Job. Job, who was also wealthy, but who, differently from Solomon, remembered the Lord. E Jó, irmãos, além da sua temência que ele tinha, além de ser rico também, era um homem que preocupava até com os filhos. Ele tinha preocupação, vai que os meus filhos pecou, eu nem estou sabendo talvez, mas eu vou fazer um sacrifício para que eles também recebam o perdão e não se percam aqui neste mundo. And we see that Job was not just worshiping the Lord for himself, but he also offered sacrifices to the Lord in case his own children had sinned. Não era sábio como Salomão foi, mas era temente melhor do que Salomão foi. Era um homem fiel melhor do que Salomão foi. And so he was not the wisest of all like Solomon, but he showed a great wisdom in being faithful to the Lord. E aí eu vou fechar aqui, irmãos, com a seguinte frase: não basta de repente eu ser escolhido por Deus, eu tenho que ser segundo o coração de Deus. Não basta também, irmãos, eu ter uma esposa rainha, se ela não for adoradora. Não basta, irmãos, de forma nenhuma eu ser rico, se eu não ser temente. Não basta, irmãos, também eu ser muito forte e ser aparentemente bonito, se eu não servir a Deus. And I'll end in it with this, that it's not enough to be called by God, but we need to be walking according to His commandments. It's not enough to be seen as attractive and able by others if we are not faithful to the Lord. A diferença entre o justo e o injusto, irmãos, além de ter aparentemente, você talvez vai ver, terá uma grande diferença ainda. Lá na vinda futura nós vamos ver a diferença, irmãos, que estarão alguns à direita do Pai, estarão ali junto com Deus, com o nosso Senhor Jesus, e alguns será apartado do meio daqueles e lançado no fogo do inferno. And we see that this difference is not just noticeable today, but it's not going to be even more obvious on the final day, when the Lord separates those who have been faithful to Him to be with Him forevermore, and those who have not, who have rejected Him, to be in eternal darkness forever. Daí você pode jogar na balança, compensa servir a Deus ou não compensa servir a Deus? Irmãos, o que te espera no presente e o que te espera no futuro depende do que você fizer a escolha agora, depende da sua atuação agora. No presente é que vai identificar o teu futuro, o que será. Não eu sei o que vai acontecer comigo, mas uma coisa eu posso garantir: a salvação está lá, me esperando um dia eu chegar com Ele, porque está garantido que o meu nome está escrito no livro da vida. And so what awaits us today and forevermore is up to our decisions whether we will embrace the Lord or reject Him. A diferença, irmãos, entre o justo e o injusto, irmãos, o injusto não tem piedade de nada. O justo já tem preocupação de muita coisa. Eu não posso lesar o meu irmão, eu não posso ofender o meu irmão, eu não posso prejudicar o meu irmão. Ele vai sofrer afronta, mas não afronta. Ele vai sofrer alguns danos, mas não vai causar dano. O justo tem a diferença do injusto. O justo não preocupa com a tua vida nunca. Ele vai preocupar com o bolso dele e com a escalada da vida dele mais e mais alta na vida. And so the difference between the righteous and the wicked is clear, that the righteous will suffer to remain faithful to the Lord, while the wicked will take all that they can get for the here and now. Aí você joga na balança, eu falo para os irmãos e desafio a vocês para fazer esta diferença e esse cálculo e decidir o que é melhor para vocês. Eu sei
que a diferença entre o justo e o injusto, além de pesar aqui na terra, pesa na eternidade. Isto eu posso deixar garantido para os irmãos. Agora não venha questionar assim como este povo questionou. Vós dizeis inútil é servir a Deus? Irmãos, não é inútil servir a Deus. And so think about it. Which one is the better choice? The people of Israel said, it is in vain for us to serve the Lord. Is it in vain for us to serve the Lord? Que nos aproveitou termos o cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? What do we profit by being obedient to God, they asked. Irmãos, uma coisa eu já deixo para vocês aqui, fecho aqui, para a gente jogar rapidinho na balança algo aqui. Quando nós seguimos os preceitos de Deus, além de eu ter uma boa comunhão com Ele, aqui na terra eu não sofrerei dano de lesão. Por exemplo, a pessoa que rouba, o pecado dele de roubo será castigado com uma prisão, de repente aqui nas cadeias. Uma pessoa que mata, ele vai ser condenado por um período de tempo aqui na cadeia. Eu seguindo os preceitos, eu estou fora dessa ideia. Eu não estarei nunca numa cadeia, eu não estarei nunca matando ninguém, muito menos roubando a ninguém, eu não estarei fazendo nada de mal a ninguém. Automaticamente isso me traz benefício na terra e também lá na garantia da eternidade. So may we think about this, for if we are obedient to the Lord, we profit here by being good, by being treated well by others, and we will profit forevermore by having salvation. Eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe os irmãos, e se vier uma questão no coração de vós, em questão de quem é melhor, servir a Deus ou não servir, irmãos, repreende esse pensamento que já é de cara do diabo, porque servir a Deus compensa e sempre vai compensar. Aleluia. And so